pessoal, sou o professor Franklin Carvalho. Estou aqui para mais uma aula de instrumentação e controle, aula 4. No portal do aluno, esse material está disponível para acompanhamento das aulas, ok? Então vamos lá. Continuando nosso assunto de CLP, controlador lógico programável. Então a programação do CLP pode ser elaborada em várias linguagens de programação. Okay? A Organização Internacional IEC é responsável pela padronização das linguagens de programação do CLP, sendo a norma IEC 61131-3. A programação do CLP ela pode ser feita online e offline. Então, um modelo offline quer dizer que você pode estar programando esse CLP em um software específico e depois descarregar ele no CLP. E outro você pode estar diretamente com o CLP ligado e estar realizando a programação dele. Através dos teclados especiais e interfaces gráficas através dos microcontroladores padrão. Okay? A programação é executada posteriormente transferida ao CLP via porta de comunicação RS-232 ou RS-485, tá? Ainda em opções USB e Ethernet. Okay? No caso das programações feitas offline. Para as programações online, a gente utiliza aí o teclado de interface gráfica do próprio CLP. Okay? As linguagens de diagramas em ladder. Né? Apesar das tentativas de padronização de IEC, da norma, ainda não existe uma padronização rigorosa na programação de linguagem de relés ladder. Então, assim, tem uns diagramas que são formato em ladder e outros são blocos, blocos prontos. Então, muda um pouco de fabricante para fabricante. O que existe são semelhanças de apresentações gráficas de diversos fabricantes, representadas esquematicamente, bem conceitualmente parecido com o esquema elétrico de comandos. Bom, a linguagem de programação de relés em ladder é uma simbologia construída em linhas, tá? Numa planilha gráfica, sendo cada elemento apresentado uma célula. A gente vai ver mais na frente. Cada célula é um elemento gráfico de macroinstrução, desenvolvido a partir de instruções de microprocessador. O programa em ladder assemelha-se bastante com o diagrama de contatos elétricos, bem semelhante. Tá? Em um diagrama de contatos elétricos, os símbolos gráficos representam dispositivos reais e maneiras que são conectados. A linguagem de programação em ladder não existe barra de alimentação nem fluxo de corrente ao longo do programa. Outra diferença é que o diagrama elétrico descreve seus dispositivos como abertos ou fechados, e desenergizados ou energizados. Okay? No programa de linguagem dos relés, a macroinstrução são condições lógicas de verdadeiras ou falsas. Elementos básicos da linguagem ladder. A linguagem ladder são pequenos dispositivos eletromecânicos que são energizados, fecham no caso dos relés normalmente abertos, e abrem-nos normalmente fechados quando se muda a posição elétrica. A passagem de corrente elétrica pelo contato ser associada no estado lógico verdadeiro ou falso. Bom, os elementos de linguagem ladder, com o advento do CLP de 1960, chamada linguagem ladder, surgiu a possibilidade dos mesmos técnicos de engenheiros eletricistas na forma de assimilar a lógica de relés empregada até então.
No diagrama ladder, os elementos se combinam com a forma de produzir resultados lógicos booleanos. Então a gente faz essa analogia de lógico booleano, atribuindo sempre a uma saída. As representações dos elementos é feita da seguinte maneira: o símbolo normalmente aberto e o símbolo normalmente fechado. Isso na linguagem ladder. A apresentação desses elementos é feita da seguinte maneira. Vamos lá. As saídas são usualmente apresentadas por uma bobina. Então, isso aqui seria a minha saída, que seria acionada. Tá? As bobinas modificam o estado sólido operando a memória do controlador lógico programável conforme o estado de acionamento das mesmas. Por lidarem com objetos booleanos, todo diagrama ladder traduz um diagrama lógico. Isso é importante a gente ficar ciente. Contudo, a notação gráfica mais compacta do diagrama lógico faz com que os mesmos sejam essenciais na documentação de automação e controle. Ok? O que na verdade é o seguinte: você vai fazer uma lógica booleana bem trabalhada, né, bem reduzida, e depois implementá-la ela com o ladder, no caso dos CLPs. Bom, exemplo prático. Como primeiro exemplo, um programa ladder, imaginemos um motor que é controlado por dois botões independentes, o botão de ligar e o botão de desligar. Certo? Considerando que ambos os botões sejam do tipo push button, a figura seguinte representa a lógica simples para o acionamento do motor, considerando essas condições que nós temos. Bom, então nós temos aqui o botão push button de ligar e o botão push button de desligar, ok? Uma vez eu acionando o botão push button de ligar, ou seja, colocando ele em estado 1, então aqui eu tenho uma porta O, ok? Estou revisando aí para a galera. Vai chegar uma aqui na minha porta O. O que é que eu tenho? Eu tenho se chega 0, sai 0, chega 1 e 0, sai 1, 0 e 1 sai 1, 1 e 1 sai 1, ok? Então eu tenho a tabela da verdade aqui. Então chegando 1 aqui, eu tenho uma saída de 1 aqui. Aqui eu tenho uma porta END, ou uma porta E, cuja minha tabela da verdade está aqui. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. Ou seja, eu só tenho 1 aqui quando eu tenho 1 nas duas entradas, ok? Essa porta aqui é uma porta NOT, que é uma porta inversora. Então, como aqui está em estado 0, o desligar está em estado 0, aqui está no estado 0. Como ela é uma porta inversora, aqui está no estado 1. Então, se está 1 e 1, eu tenho aqui o acionamento do meu motor elétrico, que nesse momento ele está funcionando. Tá? Bom, uma vez aqui estando em 1, eu tenho um set aqui, ó, porque esse botão é push button, então ele vai acionar e vai desacionar. Então, esse ponto vai vir por aqui, né? E vai fazer uma saída 1 e vai manter esse 1. Lógico, isso no primeiro instante, né? Então, no primeiro instante, nós temos aqui essa situação de acionamento do push button, né? E isso aqui no primeiro ponto de ligar, e na sequência ele vai permanecer ligado aí pela porta E, fazendo esse set aqui, ok? Bom, aí agora, nesse momento, esse ponto aqui também esteja em 0, né? Porque depois que